Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é a Isa e esse é o podcast História em Ação. Nós temos um ciclo de 4 episódios de podcast. Esse é o segundo episódio. E tudo isso faz parte de um projeto maior chamado A Heresia Forjada, sobre a intolerância religiosa e censura, a partir do livro O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. E esse projeto veio a partir do Facult de 2022. Todo episódio a gente tem um convidado. E o convidado de hoje é o César Agenor, que está aqui com a gente por uma videoconferência. Eu vou ler um pouquinho do currículo do César para vocês. O César, ele é um professor adjunto do Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, doutor em História e Cultura Social pela Unesp e é docente e pesquisador no ensino superior desde 2004. Ele tem pesquisa de mestrado e doutorado que toma como questão central o papel do conhecimento técnico-científico no projeto civilizatório dos homens de letra do Brasil do século XIX. Mas a sua pesquisa hoje também é em História Pública, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse podcast. Oi, César! Fala um oi aí pro pessoal. Oi, Isa, tudo bom? Prazer em revê-la. É um prazer estar aqui com você e o seu público. Obrigada. O César, gente, também tem, assim, o melhor podcast de história que existe. Não é porque ele foi meu professor, mas é que realmente ele tem, que é o Fronteiras no Tempo, né? Que ele faz desde 2014. Então, se depois você quiser contar um pouco pra gente, fica à vontade, tá? Ah, claro, fazer jabá sempre é bom. Então, bora lá conferir o episódio? A gente vai começar, então, pelo nosso primeiro tópico, que é o nome do episódio. O que é cultura popular e cosmogonia, cosmovisão, que o César vai explicar aí pra gente. Mas sobre a primeira parte, sobre a questão de cultura popular, ali na Europa, na Idade Moderna, você pode explicar pra gente? Posso sim, claro. Então, a primeira coisa que acho que é importante a gente saber é a origem do conceito. Por que a gente chama de cultura popular? Usa esse termo, inclusive, cultura popular, não apenas cultura. Isso é um ponto importante para a gente entender. No século XIX, você vai ter um movimento que vai criar os países contemporâneos, né? E dentro dessa criação dos países contemporâneos, lembrando que já existiam os estados desde o século XV e XVI, mas a ideia de país com povo pertencente àquele país é uma ideia do século XIX, que vão ser duas ideologias que vão surgir aqui. A primeira e a mais importante dela e a mais vitoriosa das ideologias políticas é o nacionalismo. E por quê? Até a Revolução Francesa existiam pessoas dentro do Estado, mas essas pessoas não tinham direitos mais alargados. Depois da Revolução Francesa e da segunda ideologia que vai surgir ao mesmo momento, que é a ideologia do constitucionalismo, que vai começar a se espalhar pela Europa e depois pelas Américas, você passa a ter uma ideia de que aquela população daquele país, aquele povo, aquela sociedade civil, passa a ter direitos também. Ela passa a ser agraciada por direitos. Então, esse Estado, esse novo país que está se formando, ele precisa definir quem tem direito. Então, na França, quem é o francês? O que caracteriza esse francês? Quais são os deveres e os direitos que ele tem em relação ao Estado? Então você passa a definir uma série de características de um povo específico. E aí você vai ter o surgimento de dois conceitos de cultura. O primeiro é da cultura, que a gente vai chamar também de cultura erudita, que seria uma cultura maior, mais elevada, mais refinada, ligada à nobreza, à burguesia. E uma segunda cultura, uma cultura mais baixa, de segunda categoria, um folk, daí também veio o termo folclore, é uma cultura do povo, uma cultura popular. Então, quando a gente começa a entender a formação desse conceito, a gente vai começar a entender uma diferenciação que a gente faz até hoje entre o que a gente chama de alta cultura e baixa cultura. Na história, a gente encara tudo isso como cultura. As manifestações da população e das diferentes camadas sociais, todas elas fazem parte de uma cultura. Por quê? Porque elas também representam uma
visão, uma cosmologia, uma visão que a sociedade forma sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o universo e tudo mais, Que né? não Então é necessariamente é a visão que é aquela visão totalizante, né? Que às vezes a gente aprende na escola também. Então, essas manifestações populares também, tanto de religiosidade, tanto de cultura, elas também existem ali, né? Então, elas também compõem, na verdade, elas compõem essas outras visões, essas cosmovisões, né? E aí, por exemplo, eu penso muito, assim, no Brasil de hoje. Eu penso que a gente ainda tem, sim, essa divisão, como você já falou, né, ainda de cultura erudita, de cultura popular. Eu vejo muito todas as questões de matrizes africanas ali no cultura popular. Então, samba, é, sendo sempre escorraçado, né, digamos assim, sendo sempre diminuído dentro disso. Acho que desde assim, do surgimento no Brasil, digamos assim, né, desses divertimentos lícitos e ilícitos, e o ilícito era sempre ligado a uma classe baixa ou uma não classe, né? As pessoas na pirâmide social na parte mais baixa. a capoeira é um símbolo nacional, só que a prática dela era proibida. Não Sim, podia praticar. Era um símbolo nacional, definia a brasilidade, mas não pode praticar no dia a dia. Ou seja, define o que é a nação, um dos elementos do que vai ser a nação, como característica da cultura brasileira, só que ela não podia ser praticada no dia a dia. Né? Depois vai cair a proibição, e isso passa a ser um valor da cultura nacional. Porque o que a gente chama de cultura nacional, os valores como patriotismo, amor à pátria, eles também surgem na história. Eles são possíveis a gente encontrar o momento em que eles estão começando a se afirmar. E quando eles se afirmam, eles criam subjetividade. A cosmovisão, a cosmologia, ela faz isso também. Ela cria formas da gente sentir as coisas e enxergar o mundo. Então, a nossa visão sobre a religião, sobre a criação do mundo, do universo, da criação do planeta, dos sentidos que a gente dá ao mundo, por exemplo, a partir da religião, a sua origem lá no Gênesis, ao seu possível fim no Apocalipse. É uma história com começo, meio e fim. Né, sim, que tem um ponto-chave, que vai fundar toda uma nova religião, que é o cristianismo, a vinda do Cristo. Então a gente passa a definir valores da vida, valores culturais, sentido para a nossa vida cotidiana a partir dessa visão do cristianismo. Só que esse cristianismo não é o mesmo desde a sua origem. Ele passa por uma exato. série de transformações. Se a gente vai lá para o século XVI, por exemplo, lá no começo ali do que a gente vai chamar século XV, XVI de Renascimento, é quando começa, por exemplo, o culto ao menino Jesus. Na Idade Média, no período anterior, você não tinha um culto ao menino Jesus. Né? Hoje a gente tem representação de imagens do menino Jesus, aquele menino loirinho, de cabelo encaracolado, no colo de José ou de Maria, né? Como se Jesus tivesse realmente aquela aparência, mas no Ocidente cria-se essa visão e também começa-se a ter uma ideia de um Jesus amoroso. Então, o amor de Jesus, né? Algo que venha que transcenda amor e também uma ideia de uma figura infantil também ligada à divindade. Né? Então, é uma mudança de percepção em relação à própria religião, à própria religiosidade e o símbolo principal dessa religião, que é Jesus Cristo. Então, isso faz parte da cosmovisão. E a gente vai ver, por exemplo, e aí é nesse momento que os quadros do Renascimento vão focar muito em obras religiosas, em obras que representam Jesus em várias fases da sua vida, especialmente na sua infância. Sim, então já dentro disso que a gente estava falando, a gente já pode partir para outro tópico para a gente pensar realmente é,
esse cristianismo que nem sempre foi o mesmo. Então, a gente pode pensar um pouco a reforma, a contra-reforma, a gente já pode partir para isso também e pensar como que isso também está ali no cotidiano das pessoas, né? Porque é a mesma coisa de hoje, assim, se a gente parar para pensar. Então, de manhã eu estou ouvindo um canto de umbanda, de tarde eu estou planejando ir para o centro espírita e à noite eu estou lá rezando na bola de neve. Então, assim, a gente tem essa mistura, esse sincretismo, né, o tempo todo, e ali a gente também tem essas manifestações populares, né? Não é porque em um tempo, em um período, a igreja está em alta que essas manifestações populares não existam e que a igreja também não se encaixe nisso para poder estar com um poder maior, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, por exemplo, antes da reforma, depois da reforma, que está ali dentro do contexto da Idade Moderna que a gente está pensando aqui, né? Uhum. Esse ponto é fundamental para a gente entender a nossa própria forma de religiosidade de hoje e de comportamentos sociais ligados à religião. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai ter uma questão que a reforma, ela é um movimento que explode com Lutero, com Calvino, que são as duas principais figuras, mas tem outros reformadores, mas era um movimento que vinha se gestando dentro da Igreja Católica há pelo menos um século. Você já tinha movimentos que pretendiam a reforma litúrgica, a reforma do rito, a reforma dos comportamentos. Quando vem a reforma e, consequentemente, a resposta da igreja com a contra-reforma, a visão das instituições religiosas, agora das denominações protestantes e da Igreja Católica sobre as práticas do cristianismo feita pela população passam a mudar. É quando você vai a igreja católica junto com o Estado e também os reformadores protestantes com outras estruturas de Estado, também com o Estado, a gente pode dizer assim, passam a olhar para esses comportamentos, para esse cristianismo popular e vão tentar reformar essas práticas. Por exemplo, no século XVI, você lavar as escadarias da Lapa, como acontece em Salvador, não seria permitido, ou começaria a ser combatido. Essa ideia de você misturar com a cultura afro-brasileira alguns ritos católicos é um movimento agora do século XX e XXI. Mas quando vem a... E isso existia antes, claro que não com os elementos afro-brasileiros, né, africanos na Europa, mas você tinha várias formas de religiosidade popular, que não necessariamente é esse cristianismo que a gente conhece. Então você passou a ter um olhar muito próximo, uma atuação muito mais próxima de reformadores protestantes e reformadores católicos junto à religião popular. Então, por exemplo, uma das questões que vão ser debatidas é sobre se eu posso fazer uma peça de teatro interpretando a vida de Jesus. Ou se eu posso fazer uma peça de teatro cujo protagonista seja um padre. E aí eu pego vários dilemas morais daquela sociedade e coloco nesse personagem. O próprio clero passa a ser moralizado também. O comportamento dos padres passa a ser... Opa, o padre pode se comportar assim ou não pode se comportar assim. Os pastores a mesma coisa. Então você vai ter essa preocupação. Então eles vão começar, e essa luta das igrejas contra o cristianismo popular, ela vai durar 3 séculos. Então ela vai começar no século XVI e vai se consolidar no século XVIII. E aí você vai ter mudanças profundas na Europa. Mas esse momento é muito importante. Que a reforma é, sobretudo, uma reforma não só institucional, mas também uma reforma da cultura do cristianismo popular. Do cristianismo que era praticado fora das igrejas. E que passa a ser combatido fortemente. Eu acho interessante também, eu lembro muito dessa aula, inclusive, e lembro muito desse tema de quando a gente pensava o carnaval antes e depois da Contra-Reforma, assim. Algumas coisas que ficaram muito para mim, pensando o carnaval antes da Contra-Reforma, as encenações, né, que era permitido pela igreja, a encenação, então, do demônio contra o padre que o demônio ganhava. Outras práticas, né? Algumas ruins, tipo estupro, essas coisas, mas outras práticas que eram permitidas durante aquela festa popular, né? E depois a vida seguia em frente, a vida continuava, o trabalho do campo, tal.
Então, isso é uma passagem que eu lembro muito e que eu gosto muito de pensar, porque a gente desnaturaliza justamente esse cristianismo. Ele nem sempre foi do mesmo jeito e ele já permitiu muitas coisas. Então, se você quiser falar um pouquinho aí. Porque, sabe, é uma ideia interessante, porque como a partir do século XIX, a gente cria a ideia do progresso, a ideia de que o futuro vai ser sempre melhor do que o presente, que o futuro a gente vai ter mais liberdades, mais progresso científico, mais curas para doenças, que a gente está num sentido de progresso, a gente olha para o passado e vai achar que as cidades do passado eram muito mais conservadoras do que nossa. Uhum. A gente tem uma ideia É, evolutiva de história, né? e não é assim. O carnaval, por exemplo, durante o período medieval e boa parte da idade que a gente chama de idade moderna, que vai ali do século XVI ao século XVIII, era a principal festa do ano. Sim. O nosso carnaval no século XXI, comparado ao carnaval do século XVI, é matinê. Sabe? É matinê, porque se consumia carne mais do que se consumia de carne um ano inteiro durante o carnaval. O mesmo serve para bebida alcoólica e para práticas sexuais, às vezes em público. A gente está falando Sim. na Europa do século XVI. Na Europa do Sul, o carnaval era ainda muito mais popular. Nos países ibéricos, na Península Itálica, né? No norte também, mas não com a mesma força, mas também era popular. É uma festa que as pessoas começavam depois do solstício de inverno, solstício de verão, de inverno para eles lá, solstício de verão para nós aqui, que a gente chama também de Natal, e ia até a quarta-feira de cinzas. Claro que o auge Delícia. da festa acontecia nesse momento, às vésperas da quarta-feira de cinza, porque marcava a terça-feira do carnaval. Todo mundo ia para as cidades, para as vilas, para os vilarejos, essa massa camponesa, e significava um período de inversão do mundo, onde aquele que se via por baixo, ou estava por baixo, virava o rei popular, o Doge, como em Veneza, por exemplo, o Doge popular, que era aquela pessoa humilde que naquele dia específico ela ia ser o rei da cidade, ia ser quem mandava na cidade, assim como o rei Momo, figura carnavalesca da festa da abundância, e vinha a quaresma representada como uma figura magra, de cara fechada, amarrada, que era o período da penitência, de 40 dias, que tem um simbolismo religioso, 40 dias de Cristo no deserto, né? Então se faz jejum, não se come carne, tinha outros sentidos. A quaresma era respeitada, mas no carnaval tudo era colocado para fora. E aí os reformadores protestantes vão querer abolir totalmente o carnaval. Né? Vai ser uma prática que vai acontecer. Vamos abolir completamente essa festa. Já os reformadores católicos falam: nós não vamos abolir a festa, mas nós vamos tirar um pouco desse excesso. Nós vamos moralizar um pouco essa festa. Tanto é que, por exemplo, se você pega. O Brasil tem uma tradição de carnaval, porque essa tradição vem de um país extremamente católico, que era Portugal. País onde o cristianismo vai predominar, como o Sacro Império Romano Germânico, e depois vai virar a Alemanha, praticamente o carnaval não existe, porque lá predomina o protestantismo. Assim como na Holanda, por exemplo. Né? E aí você vai ter festas populares ligadas ao carnaval, que no Brasil vai ganhar um outro sentido. Né? Tanto é que o carnaval é muito forte no Brasil, não tem país no mundo que tenha carnaval como o Brasil, tal como festa popular, de quantidade de pessoas. Mas essa festa vai ser uma festa daquele momento. As pessoas gostavam de festejar. Aquela vida camponesa, de trabalho, no inverno costurando roupa dentro de casa, não é uma vida fácil. Ela tem a sua extravação no carnaval. As pessoas vão curtir o carnaval. Isso vai ser fortemente combatido pela religião, ou para suprimir, ou para modificar radicalmente a sua prática. E, assim, pensando no Brasil também, a gente pensou o Brasil até agora, na verdade, né? Mas, assim, pensando em algumas coisas até da história do teatro, no que vai se transformando em encenação, aqui a gente tem meio junto, né? E se transformando na história ali desde de 1500 e voltando, não, e se desenvolvendo, a gente tem os batuques também, né? Que depois vai virar lundu. A gente tem essa cultura que, como eu falei no começo, ela tinha uma característica ilícita também. Era uma prática cultural popular, mas que vai ser ilícita em relação às casas de ópera, em relação a outros lugares dentro daquela divisão de cultura erudita e cultura popular. Só que isso também ganha uma conotação popular muito grande, né?
E aí as pessoas querem colocar o batuque dentro da casa de ópera, e aí misturado com a escravização, e aí misturado com tudo, com toda essa mistura de Brasil, né? E isso existe tudo junto, né? A gente também gosta de localizar ali a Idade Moderna da Europa, tal, junto com essa formação daqui das colônias, né? E, todas essas manifestações, elas acontecem, e elas acontecem enquanto nós estamos sendo também colonizados né, por uma junção de Estado e Igreja. Elas acontecem, assim como aconteceu com o Menóquio. Ele foi para o Tribunal do Santo Ofício, ele estava vivendo a Inquisição, mas ele tinha, sim, a sua cosmovisão, e ele encarava essa cosmovisão como a cosmovisão de verdade para ele, junto com outros elementos do panteísmo, e dos acessos que ele tinha, né, da visão dele de mundo. Então, tudo isso vai existindo junto. E Isa, é sensacional você trazer o exemplo do Menóquio, porque caso como eu estava falando também, né? Quando a gente pega esse processo da igreja olhando para as práticas do cristianismo popular e tentando modelar, moralizar essas práticas, a gente consegue ver isso com a ascensão ou com o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício. A atuação do Tribunal do Santo Ofício na Idade Moderna foi muito maior e muito mais amplo do que na Idade Média, ou na história medieval. É porque a Idade Média a gente pode discutir se existiu ou não existiu, mas aquele período anterior a esse momento. Então, você tem uma estrutura da Inquisição que é ligada ao Estado, que aplica também, não deixa de aplicar também a justiça do rei, e as visitações do Santo Ofício no Brasil, por exemplo, eles vinham para cá, iam ver se investigar casos de bigamia, de práticas judaizantes, práticas judias, né, ver se aqueles cristãos novos estavam se comportando como deveriam comportar. Então, na Europa isso vai acontecer também. Se a gente pega o Menóquio, está 100 quilômetros de Roma. Então ele fala, cria aquela visão daquela massa podre, de onde surgem os vermes, que são os anjos, e depois vai surgir os homens, que os anjos vão fazer, e não Deus, e aí ele vai misturando uma série de elementos ali, que vão misturar coisas da experiência natural, né? Deixou a massa ali, surgiu uns vermes dali, né? O queijo que apodreceu, surgiu uma forma de vida, o universo foi feito assim. Né? Você juntou ali uma sopa primordial, e dali surgiu umas criaturas que somos nós. Né? Mais ou menos, é quase, chega... Claro que forçando muito a barra, a gente poderia dizer que chega próximo à explicação que a gente tem hoje para o surgimento da vida. Né? Quer dizer, uma massa primordial, elementos primordiais que permitiram o surgimento da vida no nosso planeta. Né? Certos elementos de RNA, né? Moléculas específicas e outras coisas assim. E aí, assim, a gente pode pensar a figura do Menóquio como uma exceção, mas também como um indivíduo nesse processo que também a Europa está ali sofrendo, né? Sofrendo não, o que está acontecendo na Europa, esse processo de individualização. Você podia falar um pouco para a gente, assim, como é que era antes, como é que vai ser agora, como é que isso pode ter atingido o Menóquio, que é o nosso personagem aqui de todos os podcasts desse projeto. Você pode falar para a gente? Claro, esse tema é muito interessante, porque hoje nós temos a ideia de indivíduo. Você, Isa, eu, César, né? Então a gente passa por uma ideia de indivíduo, o eu, as minhas vontades, os meus desejos, os meus projetos pessoais. Só que esse indivíduo, se você olha, por exemplo, na história antiga, na história medieval, ele não existe. Existe um indivíduo biológico, mas uma visão de indivíduo como membro da sociedade, ela não existia. Passa-se a criar, a partir da Idade Moderna, isso é um período que vai durar 3 séculos também, a ideia de um indivíduo que tem os seus desejos, suas vontades, que segue um preceito, tem uma visão de mundo. E esses indivíduos, então, passam a conviver socialmente e formar o conjunto da sociedade. Você não tinha muito, assim, claro que vai ser construído aos poucos, mas o que o Menóquio está começando a despertar são essas ideias individuais e os desejos de um indivíduo. Né? Tanto é que ele se cala inicialmente em relação àquilo que ele tinha falado, e quando ele perde o seu suporte de vida, o seu filho, então ele volta a falar tudo o que ele tinha para falar, sabendo que as consequências poderiam ser a pior possível, que era perder a vida, né? Mas ele já estava, acho que, num momento muito amargurado por aquilo, que perde o filho, né? Então ele vai lá e começa a falar sobre isso, mas começa a construir a ideia de um indivíduo. Tanto é que essa ideia do indivíduo, quando a gente vai olhar lá para o final do século XVIII, começo do século XIX,
os romances, a literatura passa a ressaltar cada vez mais o indivíduo. Claro que já existe uma interpretação dizendo, por exemplo, que a primeira representação de indivíduo que a gente vai ter na literatura é o Dom Quixote, que inaugura o romance moderno. Então ele é o primeiro indivíduo que começa a se apresentar na literatura. E essa noção vai se construindo ao longo do tempo, porque também você vai desenvolvendo outras formas de relações econômicas, outras formas de relações sociais, políticas, que vão ter o indivíduo no centro dessa ideia. Então, nem sempre a gente se via como indivíduo. Não que nós não somos indivíduos biológicos da espécie, nós somos, mas a cosmovisão, a cosmologia dos indivíduos como pessoas dotadas dos seus próprios desejos, pensamentos, sentimentos, que são também isolados dos outros, embora não seja tanto assim socialmente, ela tem uma história. Ficou claro ali o que eu tentei explicar, Isa? Ficou assim. A gente já pode encaminhar então para o final, a gente pode concluir aí um recado final, alguma coisa de resumo sobre o que a gente falou até agora, né? E como que isso se relaciona com o Menóquio, com a nossa história. Então o que a gente pode concluir, assim, resumir disso? Olha, é que é bem interessante. Vamos pegar o nosso Menóquio, o nosso personagem aqui, né, do Sim. Queijo e os Vermes, né? Se ele tivesse nascido 100 anos antes, o que ele falou provavelmente teria passado fora do radar, não seria um problema. Mas naquele momento que ele está falando, você está passando a ter um olhar da igreja, tanto a católica quanto as denominações protestantes, para o tipo de manifestação religiosa popular que eles querem modificar, eles querem reformar. Eles querem criar uma nova ideia de cristão. Então, passa a ser um problema. Então, o Tribunal do Santo Ofício vai lá investigar o que aquele moleiro, que era um homem que trabalhava no moinho, moendo os grãos. Então, ele era um ponto central daquelas comunidades rurais para fazer farinhas e outros produtos na moagem, o moleiro. Ele era o que cuidava do funcionamento do moinho, movido a água. Então, que aquele senhor isolado ali, mas que conversava com muita gente, passou a incomodar. Passou a ser denunciado como um homem que falava muitas asneiras, muitas heresias, muitas blasfêmias. Então, porque você passou a ter um cuidado com o cristianismo popular, você passa a ter um Menóquio, passa a ser um objeto que deve ser também reformado, também punido, ou que se arrependa daquilo que ele tenha falado, aqueles crimes que ele cometeu. Porque aquilo passou a ser visto como um crime daquele momento em diante. Claro que blasfemar, fazer heresia também era crime antes, mas muita coisa passava despercebido, não era a atenção de uma instituição da igreja que ia se preocupar com aquelas pessoas da base popular, da base do cristianismo. Então é um exemplo bem interessante que eu acho que a gente consegue amarrar tudo que eu estava querendo dizer até aqui. Arrasou. É isso. Bom, galera, esse foi o nosso segundo episódio, Cultura Popular e Cosmogonia, Cosmovisão, com o nosso convidado, César Agenor. Segue a gente nas redes sociais, o Instagram é Heresia Forjada, tudo junto. Esses episódios eles vão estar disponíveis no YouTube e no Spotify também, então acompanha tudo por lá. César, pode fazer o seu merchan sobre o Fronteiras no Tempo, que é um podcast maravilhoso. Então, vamos ouvir um pouquinho do César e a gente já se despede por aqui. Então, primeiro eu vou agradecer esse convite, poder conversar sobre esse tema que me fascina muito, né, e falar um pouco sobre história para o público em geral é sempre um prazer. O Fronteiras no Tempo é um projeto que é dirigido por mim e pelo meu grande amigo Marcelo de Souza Silva, conhecido como Marcelo Beraba. Nós fundamos esse projeto em 2014, é o podcast de história mais antigo em atividade, e nós temos agora 3 atrações no programa. Fronteiras no Tempo, que normalmente eu, Marcelo, o Rodolfo, o William ou a Beatriz são membros da equipe, a gente conversa sobre um tema. Então a gente tem episódios sobre reforma, contra-reforma, sobre carnaval. Então dá para, se quiser ouvir mais sobre esse tema, a gente tem lá episódios sobre isso. Nós temos o Fronteiras no Tempo Historicidade, que é um programa de entrevistas que a gente vai divulgar trabalhos de ciências humanas e sociais em geral, por meio de entrevista. E nós temos também agora um programa semanal de curta duração, que é o Giro Histórico, que a gente traz pequenas falas sobre um tema, né? Então, às vezes tem coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre escravização, então temas de história de maneira mais curtinha,
Então, agora no Fronteiras no Tempo, que em julho desse ano está completando 10 anos de existência, a gente tem programa toda semana, em todas as plataformas de áudio, do Spotify ao Deezer, passando Podcast Addict, que você pode escutar gratuitamente. E convido você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho no Fronteiras no Tempo, que está disponível no portal Deviante também, que é importante falar, que é um dos maiores portais de divulgação científica do Brasil, casa do SciCast. Legal, obrigada, César. Esse é um projeto contemplado pelo Facult de 2022 e eu quero agradecer todo mundo que escutou e que está participando, agradecer toda a equipe e tchau, até o próximo episódio.